pega o Sebum, por exemplo, o nível de densidade muscular que ele tem de dorsal e de perna é muito diferente de todos os outros caras da Classic. Eu, Justamente porque o cara, né, em preparação no baixo carbo, com tudo ali no meio do cutting, ele faz terra com 300 quilos, 250. legal. Então você vê Isso eu que acho que mais impacta no físico dele é na espessura. Lá no Olímpia, eu assisti o Olímpia meio na diagonal, assim. Então eu não via todo mundo 100% de frente, eu via todo mundo meio que na diagonal. E, cara, é impressionante o quanto o Chris Bumstead, até em relação aos outros atletas do primeiro call-out, ele é muito mais espesso do que os caras. E quando você pensa assim, porra, o cara agacha fundo desde, sei lá, 14 anos, tem 16 anos, não sei. Tem um vídeo dele, né? Com muito peso. muito peso. Então, o que é que isso gera? Hipertrofia de adutores, porque ele agacha fundo pesado, hipertrofia dos paravertebrais, o glúteo muito grande, ele tem um glúteo muito grande. E tudo isso com a base de peso. E aí, em paralelo, você acrescenta a máquina para quê? Variação de torque. Por exemplo, você fazer uma puxada no cabo, a puxada tradicional no cabo, é diferente de você fazer uma puxada naquela máquina Hammer de anilha, de plate load. Ali a curva de torque é totalmente diferente da forma como o torque se comporta numa polia com rondana. Por causa do braço de momento. Exatamente. Na polia com rondana, esse torque ele é mais constante durante todas as fases do movimento, ele é mais igual. Naquela máquina Hammer, quanto mais o peso vai se afastando do eixo à medida que você puxa, ali vai ficando mais difícil. Então, assim, a máquina, quando o treinador entende biomecânica, consegue proporcionar estímulos diferentes para o mesmo movimento em si. É a mesma puxada supinada. Mas se quando eu puxo, a anilha está se afastando do eixo, ou se quando eu alongo, a anilha se afasta do eixo, o torque é maior lá em cima ou maior aqui embaixo. E aí o treinador faz, o que essa adaptação vai gerar de resultado no meu atleta? E o que o atleta precisa? Exatamente. Se eu quero o dorsal dele um pouco mais alongado, então eu vou explorar mais a parte excêntrica. Então, para mim, a máquina fornecer um torque maior na posição de alongamento é favorável. Porque hoje, quando a gente olha para a hipertrofia, a gente tem uma porrada de estudos subsequentes mostrando maior hipertrofia em repetição parcial na posição alongada. Como assim? Saiu um estudo recente, essa semana eu acho, foi semana passada, sobre aquela máquina de glúteo que fica preso um suporte na sua perna e você empurra para trás. Com aquele coice de glúteo. Sei. Bem tradicional, só que na máquina. E o que é que eles compararam? Eles compararam 90 a 45 graus do movimento, só o início do movimento versus o movimento completo. E a hipertrofia foi muito superior na repetição parcial. Mesmo peso e mesmo volume de treino. Então, a repetição parcial na porção mais alongada gera mais hipertrofia. Isso vem sendo mostrado em vários estudos. A gente tem isso para cadeira extensora. Tem um estudo que comparou fazer curtinho lá embaixo, fazer curto em cima e fazer completo, mostrando mais hipertrofia distal, ou seja, próximo do joelho, do reto femoral, do que a hipertrofia completa, do ângulo completo. Aí você para pensar, nossa, por quê? Primeiro, pela essa característica do músculo estar mais alongado lá embaixo, antes de você fazer a extensão do joelho. Segundo, porque se a distância que vai ser percorrida pelo peso é menor, você consegue colocar mais carga. Sim. Então você combina maior tempo de tensão na angulação mais alongada com maior estresse mecânico porque tem mais peso. Então, se você consegue entender as características de torque de uma máquina versus uma característica de torque de um halter, de uma barra, você consegue manipular resultados diferentes. Fala, caramba, eu quero... Por exemplo, o Eric tá usando isso. O Eric, a gente precisava melhorar o volume do quadríceps dele perto do joelho. E eu tô usando essa técnica de trazer repetições parciais na extensora logo no comecinho do movimento. Com a carga mais alta. Com a carga mais alta, mas parcial ali no começo. A gente tem estudo com drop set, mostrando hipertrofia não uniforme, que a gente chama de hipertrofia regional, o drop set gerando mais hipertrofia também ali na porção mais distal, mais perto do joelho. Então, se você sabe usar biomecânica, se você sabe usar a máquina, você vai ter vantagens específicas dessa máquina em relação ao peso livre. Mas o que eu disse, não tem melhor ou pior. É estratégia e complemento. É usar os dois. Isso que o Luiz está falando é muito avançado, porque assim, além de você ter que entender a biomecânica da máquina, você ainda tem que saber qual é a angulação que aquele cara consegue fazer. Porque tem gente que também, quando chega num momento excêntrico e de fato vai hipertrofiar mais a dorsal, beleza. Só que será que aquele cara tem um comportamento escapular para poder sustentar a escápula fixa no gradil costal naquela angulação? Porque senão você chega naquela angulação,
você está totalmente no bíceps e no antebraço, e não na dorsal, que deveria estar conectada, porque ele está trazendo no complexo flexor do cotovelo, e depois, quando chega na angulação que de fato ele consegue ter a consciência, aí sim ele traz para o dorsal. Aí você já ferrou também de novo, pode ser a melhor máquina do planeta. Mas se o cara não tem a capacidade para executar naquela máquina que tem com aquele vetor de força, que às vezes é mais distal ou proximal, enfim, a capacidade de executar com qualidade onde precisa, ele vai compensar em outros músculos. Ele vai realizar igual, só que ele vai compensar em outros músculos. Não sei se você sabe que o Chris Bumps, ele tem o posterior rompido. O posterior de coxa. Nossa, os dois, né? Ele teve uma lesão de posterior de coxa. E ele tava contando, sabe como ele rompeu? Ele rompeu colocando um calço na ponta do pé pra fazer stiff. Já viu a galera fazendo isso? Nossa, mesmo? Já viu essa técnica? O cara coloca um calço na ponta do pé com uma anilhazinha, pra dizer que pega mais posterior. Já viu isso? Já demais. Que alonga a panturrilha e aumenta toda... E o calço pra agachar também. Ele botou o calço na frente dos pés pra fazer stiff. Aí ele até falou assim, eu fiz a coisa estúpida de colocar 100 quilos no stiff e colocar um calço na frente. E ele rompeu os posteriores. Nossa. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque ele exigiu da cadeia posterior um alongamento que ele não tinha. Não tinha. Numa sobrecarga que era habitual para ele. Ele conseguia fazer stiff com os 100 quilos, mas naquele nível de alongamento, não. 30% da carga para poder aguentar. E assim, esse calço na frente do stiff, ele não muda nada para os posteriores de coxa. A percepção que você vai ter de que pega mais posterior é porque a cadeia inteira tá mais alongada. E provavelmente você vai sentir, por exemplo, se o cara tem um déficit de flexibilidade na própria panturrilha, isso vai fazer com que ele sinta ainda mais. Ele tem uma limitação de tornozelo, uma rigidez de tornozelo. Ele fez esse aumento de dorsiflexão por causa do calço na frente. Ele, caramba, velho, pega muito posterior. É tensão passiva. É só tecido sendo esticado da marra. Não é porque o músculo tá ativando mais. Então, assim, esse tipo de coisa também lesiona. A sensação do cara é que tá... A percepção fala, nossa, tá pegando muito posterior. Beleza. Continua aí que vai romper. Tá pegando mesmo. Então, a seleção do exercício é muito importante, Ed. A mobilidade, por exemplo. Mobilidade, a galera fala muito, mobilidade, alongamento, enfim. A mobilidade, ela tem como objetivo trabalhar não apenas o músculo, a cápsula articular. A cápsula articular, ela pode estar rígida. Às vezes você tem flexibilidade. O seu posterior é alongado, mas você tem uma rigidez ali no quadril. Então, os seus movimentos de flexão de quadril, por exemplo, no stiff, não vai. Você tem flexibilidade nos posteriores, mas o seu quadril está travado. Então, você precisa fazer o trabalho de mobilidade, que é fazer aumento de lubrificação, diminuição da rigidez dos tecidos da cápsula articular. Isso é uma coisa que previne muito lesão, né? Por quê? Porque não é que fazer de forma aguda vai prevenir, mas é que o movimento vai sair mais livre. A própria mobilidade, a gente tem estudos mostrando que ela aumenta a ativação muscular. Por quê? Porque já coloca o corpo em movimento. A mobilidade ela é feita movimentando. Então você aumenta a circulação, que vai melhorar o caráter de aquecimento do tecido muscular, né? O tecido ele tem uma capacidade viscoelástica, ele estica e depois volta para o lugar. Então a temperatura do músculo influencia no quanto ele vai trabalhar bem. Aumento de circulação, isso faz com que a gente tenha um aumento da ativação muscular. A gente tem artigo mostrando aumento de força com mobilidade pré-treino. A gente tem um ganho de amplitude. Enfim, milhões de benefícios da mobilidade. Já o alongamento, a gente fala do próprio músculo em si, né? Que é a gente tem alongamento estático, alongamento ativo, que é quando alguém faz por você, o passivo, enfim. O passivo quando alguém faz por você, o ativo. Enfim, existem vários trabalhos que, novamente... Cara, você não tem nada muito recomendado para você, faz uma mobilidade geral. Você chega lá, faz um pouco de mobilidade de tornozelo, um pouco de mobilidade de quadril, um pouco de mobilidade de coluna, de região torácica e vai pro treino, porque você já coloca o físico num estado melhor para treinar. Temperatura corporal de novo, como eu falei, fluxo sanguíneo, enfim. Isso vai ajudar muito. E terceiro, fazer todo aquele planejamento que hoje as pessoas já entendem mais. Série de aquecimento, série de reconhecimento de carga, para você não sair do 0 para 100 quilos no supino.